Olá, aqui professor Gilson de Mendonça. Vamos conversar um pouquinho a respeito de fisiologia do sistema endócrino, com relação ao que diz respeito a receptores hormonais e regulação da secreção hormonal. Os receptores hormonais. Os receptores hormonais, eles invariavelmente são proteínas em que haverá ou deverá haver ligação do hormônio, para que a partir daí, a partir da interação da molécula hormonal com o seu respectivo receptor, possa acontecer a resposta celular. Os receptores podem ser classificados como de membrana, que são aqueles receptores que ficam localizados nas membranas das células, normalmente voltados à face externa da célula. O hormônio, a molécula hormonal, então, se liga nesses receptores, não entrando na célula, né? O hormônio fica no lado extracelular, se liga ao receptor através da face extracelular da membrana e forma então o complexo hormônio-receptor. Esse complexo hormônio-receptor, essa ligação do hormônio com o seu receptor, provoca uma alteração nesse receptor. E essa alteração sofrida pelo receptor desencadeia uma cascata de sinalização intracelular, uma cascata de eventos, uma sequência de eventos que vão acontecer dentro da célula e vai se traduzir depois na resposta da célula. Esses receptores de membrana, eles podem ser canais iônicos regulados por ligantes, as chamadas proteínas de canal ligante dependentes, em que o ligante é o hormônio, e uma vez esse hormônio se ligando ao receptor, esses receptores são canais que abrem e permitem a passagem de determinados íons. Ou então, são receptores que estão acoplados a proteínas de membrana e que regulam a atividade de proteínas intracelulares, normalmente através da via da proteína G ou da tirosina quinase. Desencadeia uma sequência de eventos intracelulares com a produção de segundos mensageiros e fosforilação de algumas enzimas, e aí a célula pode ter a sua resposta. Então, receptor de membrana ou é um canal iônico, que vai abrir quando o hormônio se ligar, ou é um receptor que vai estar acoplado a proteínas de membrana e intracelulares, ativando uma cascata de eventos intracelulares que se traduzirão na resposta da célula. Os receptores que não são de membrana são os receptores intracelulares, então a segunda categoria de receptores. Os receptores intracelulares, eles podem estar no citosol da célula, podem estar no núcleo, na membrana do núcleo. Também deverá haver a formação do complexo hormônio-receptor, mas nesse caso, obviamente, o hormônio precisa ingressar na célula, e aí necessariamente deverá ser um hormônio de natureza esteroide ou uma amina. O hormônio penetra na célula, se liga ao seu receptor, que vai estar livre no citosol ou na membrana do núcleo, caso dos receptores nucleares. Mas ambos são receptores intracelulares. Invariavelmente, esses receptores intracelulares são fatores de transcrição ligados ao DNA, então eles permitem ou induzem a transcrição gênica, a transcrição do DNA, e a partir daí, então, desencadeia a transcrição do DNA em RNA, e tradução e síntese de novas moléculas proteicas pela célula. O detalhe é que, dependendo do hormônio, do tipo de receptor que nós estiver falando, a transcrição pode ser ativada ou reprimida, através da ligação desse receptor com sequências específicas do DNA. Dependendo da posição, da localização, da posição em que o receptor interagir com o DNA, com a sequência do DNA, isso pode ativar a transcrição gênica e assim induzir a síntese de novas moléculas proteicas, ou reprimir, impedir, inibir essa transcrição gênica. E aí teria-se um efeito inverso. Regulação da secreção hormonal. Os hormônios, a secreção dos hormônios precisa ser ativada ou desativada, ligada, desligada, conforme a necessidade. A secreção hormonal, ela invariavelmente não é contínua. Ela acontece ou não de acordo com a necessidade do organismo. Então, a secreção precisa ser regulada. E a regulação, os ajustes na secreção dos hormônios acontecem por basicamente dois mecanismos.
os mecanismos neurais e os mecanismos de feedback. Os mecanismos neurais de regulação da secreção hormonal. O mecanismo neural é aquele que usa a via nervosa, como o próprio nome sugere. Invariavelmente, ativação via sistema nervoso autônomo, que pode usar, né, um dos dois ramos, aí, simpático ou parasimpático. No caso da comunicação, da regulação neural, nós poderemos ter o neurônio pré-ganglionar do simpático, que libera acetilcolina no gânglio, né, na sinapse ganglionária aqui, e essa acetilcolina sinaliza o neurônio pós-ganglionar, que vai estender a fibra até a célula endócrina que vai secretar o hormônio. O neurônio pós-ganglionar, tanto faz se simpático ou parasimpático, né, tanto faz não, dependendo se for simpático ou parasimpático, poderá utilizar como neurotransmissores acetilcolina de novo ou norepinefrina. E a célula endócrina, recebendo essa sinalização, né, desses neurotransmissores do autônomo, responde com a liberação do hormônio. Essa é uma via de regulação neural. A segunda via que pode acontecer é a via clássica de regulação da secreção da medula, das glândulas adrenais ou suprarrenais. A inervação autônoma da medula, da glândula adrenal, é uma exceção dentro do sistema nervoso autônomo, porque não existe a fibra pós-ganglionar, existe só a fibra pré, que se estende desde o sistema nervoso central até a região medular. Então, não tem a fibra pós, a fibra pré-ganglionar diretamente secreta acetilcolina na medula da suprarrenal, e aí a medula responde com a liberação do hormônio, que invariavelmente são as catecolaminas, né? Epinefrina e norepinefrina principalmente. Então, essas aqui são as vias de regulação neural da secreção dos hormônios, né? Utilizando o sistema nervoso autônomo, utilizando o simpático e o parasimpático. O segundo mecanismo de controle da secreção é o mecanismo de feedback. Os feedbacks são os mecanismos mais comuns de controle da secreção dos hormônios. Feedback quer dizer que o elemento controlado age sobre o controlador, amplificando ou diminuindo sua atividade. Isso é um conceito de feedback. Ou seja, o elemento controlado, que no nosso caso é o próprio hormônio, né, ele mesmo ou um resultado da sua ação, né, vai ou poderá agir, influenciar na glândula ou na célula secretora, de maneira a estimular uma maior secreção do próprio hormônio ou, ao contrário, diminuir a secreção do próprio hormônio. Esses mecanismos de feedback, eles podem ser de dois tipos, negativos ou positivos. Feedback negativo é aquele em que alguma característica do hormônio, da ação hormonal, direta ou indiretamente, inibe a secreção adicional do hormônio. Então, há a tendência que a secreção daquele hormônio diminua com esse tipo de regulação, chamado feedback negativo. Por exemplo, a secreção do hormônio testosterona. Essa é a via de regulação da testosterona. Nós temos o hipotálamo, que secreta um fator estimulador chamado GNRH. O GNRH estimula a hipófise anterior a secretar o LH. O LH, por sua vez, via corrente circulatória, chega na glândula endócrina, que neste caso são os testículos, são as gônadas masculinas. O LH, em nível de gônada masculina, estimula a secreção do hormônio masculino testosterona, que por sua vez vai agir nas suas células-alvo, como por exemplo o próprio tecido muscular. Bom, com essa via de regulação acontecendo, os níveis plasmáticos de testosterona sobem, porque a gônada vai sendo estimulada, vai secretando hormônio. Níveis elevados de testosterona fazem feedback negativo na hipófise anterior e também no hipotálamo, perdão. Então, quando os níveis de testosterona estiverem elevados, haverá uma inibição na hipófise anterior e no hipotálamo pelo próprio hormônio, diminuindo a secreção de GNRH pelo hipotálamo e diminuindo a secreção de LH pela hipófise. Quando acontecem essas inibições e essas diminuições nesses mediadores químicos aqui, qual é o resultado esperado? A testosterona cai. Isso é um exemplo clássico de feedback negativo. Clássico de feedback negativo. Onde o próprio hormônio inibe a secreção de mais hormônio. Os feedbacks positivos é o contrário. São mecanismos que existem, mas que são bem menos comuns. O mais comum é o negativo. Positivo é menos comum.
Positivo significa que alguma característica do hormônio, da ação hormonal, vai provocar uma maior secreção do próprio hormônio. Então a secreção só aumenta. Por exemplo, a secreção do hormônio feminino estradiol pela gônada feminina, no caso, o ovário. Como é que acontece? Essa é a via de estimulação da secreção do estradiol. É muito parecida com a do exemplo anterior. O hipotálamo secreta GNRH, GNRH age na hipófise anterior, estimula essa parte da glândula a secretar LH e FSH, as duas gonadotropinas. Estas gonadotropinas em nível de gônada feminina, em nível de ovário, estimulam a produção e a secreção do estradiol. E o estradiol, via circulatória, se distribui a todo o corpo para interagir com seus tecidos-alvo. Bom, com essa via de regulação acontecendo nesse sentido, os níveis plasmáticos de estradiol sobem. Níveis elevados de estradiol podem fazer feedback positivo na hipófise anterior, estimulando a hipófise anterior a produzir mais LH e FSH, produzir mais e secretar mais gonadotropinas. Quanto maior a secreção de LH e FSH, maior a estimulação gonadal, maior a produção de estradiol. Quanto mais estradiol, mais LH e FSH. Então, isso gera uma curva crescente de secreção do hormônio. Isso é um exemplo clássico de feedback positivo. Não é comum, mais comum é o negativo, mas os positivos podem acontecer também. Regulação dos receptores hormonais. A ação do hormônio pode ser regulada, né, tanto pela sua secreção quanto pela regulação dos seus receptores. Todos os tecidos-alvos devem conter receptores específicos para os hormônios, senão nós não teremos resposta, né? Tem dois conceitos que é preciso que entendamos antes de falar na regulação dos receptores. O primeiro conceito é o conceito de reatividade. Reatividade está relacionado com a relação dose-resposta. Ou seja, a amplitude da resposta está relacionada à concentração do hormônio. Concentrações elevadas de determinado hormônio tendem a provocar ou promover uma resposta mais intensa. Isso é reatividade, relação dose-resposta. E o segundo conceito é de sensibilidade. Sensibilidade está relacionada com a concentração hormonal que produz 50% da resposta máxima. Só que a sensibilidade, se nós tivermos um aumento de sensibilidade do receptor, isso significa que níveis baixos do hormônio já podem causar resposta. E se for o processo inverso, se a sensibilidade dos receptores diminuir, mesmo com níveis elevados daquele determinado hormônio, a gente pode não ter resposta. Então a sensibilidade ela é inversa a resposta. Quanto maior a sensibilidade, menos hormônio precisa para ter resposta. E vice-versa. Se cair a sensibilidade do receptor, precisará de mais hormônio, de uma quantidade maior, uma concentração maior de hormônio, para termos a resposta. Então, esses dois conceitos são importantes para entender como é que é regulado o receptor. Essa sensibilidade e a reatividade, que é a relação dose-resposta, podem ser alteradas por dois caminhos, por duas vias. Ou por alteração no número de receptores que estarão disponíveis na célula-alvo, ou pela alteração da afinidade desses receptores pelas moléculas hormonais. E essas alterações, tanto de número quanto de afinidade, elas se dão num dos dois sentidos, ou no sentido de diminuir a afinidade ou o número de receptores, é o que se chama regulação para baixo. Então, quando se fala em regulação para baixo, significa dizer que ou o número de receptores ou a afinidade desses receptores às moléculas hormonais diminuiu. E a regulação para cima, quando acontece o contrário. O número ou a afinidade dos receptores aumenta. E aí nós temos uma resposta distinta, a regulação para cima ou regulação para baixo. A regulação para baixo, ou seja, o número ou a afinidade dos receptores diminuiu no tecido-alvo, o objetivo da regulação para baixo é diminuir a sensibilidade. Então, mesmo que haja níveis hormonais elevados, a resposta do tecido diminui. Regulação para baixo significa isso, a resposta vai diminuir. Vai diminuir por quê? Bom, ou porque diminuiu o número de receptores para aquele hormônio,
ou porque esses receptores perderam a sensibilidade, diminuíram a sensibilidade. E aí, então, vai ser necessário níveis cada vez mais elevados de hormônio para a gente poder ter a resposta, senão não haverá resposta. Isso é regulação para baixo. A regulação para cima é o contrário. Ou o número ou a afinidade dos receptores do tecido-alvo aumenta, e com isso aumenta a sensibilidade. O que se espera, então, é que, havendo uma secreção hormonal pequena, já se tenha a resposta. Porque se tiver um número maior de receptores, ou esses receptores estiverem mais sensíveis, com a sensibilidade aumentada, ou seja, regulados para cima, a resposta fica muito mais fácil de acontecer. Então, uma concentração hormonal mesmo baixa, já se pode ter resposta. Por exemplo, exemplos de regulação para cima. A prolactina é um hormônio que age na glândula mamária, regulando a secreção láctea, e ela mesma regula os seus receptores para cima. Então, quando a prolactina está elevada, mais fácil fica a sua ação em função do aumento no número ou na sensibilidade dos receptores para ela na glândula mamária. O hormônio do crescimento é a mesma coisa. O hormônio do crescimento ele consegue regular para cima os seus receptores no músculo estriado esquelético e no fígado, o que facilita a ação do hormônio, o que se traduz numa resposta mais rápida e mais efetiva ao hormônio. E o mesmo acontece com o estrogênio nos indivíduos do sexo feminino. Estrogênio, que aumenta os seus receptores, regula para cima os seus receptores no útero, especialmente durante estado, algumas fases do ciclo reprodutivo das fêmeas. Então, isso tudo são exemplos de regulação para cima, onde aumenta o número ou aumenta a afinidade e fica mais fácil a ação do hormônio. O detalhe é que os hormônios também podem regular para cima ou para baixo receptores de outros hormônios. Então, eles conseguem se meter na vida dos outros. Por exemplo, o estrogênio ele pode regular para cima os receptores do hormônio luteinizante, do LH, nos ovários. Regulando para cima, ele facilita a ação do LH nos ovários, porque regular para cima significa que aumentou o número ou aumentou a sensibilidade ao LH. E aí facilita a vida do LH. Por outro lado, a progesterona pode regular para baixo receptores de estrogênio nos tecidos-alvo, o que vai fazer com que a ação do estrogênio fique cada vez mais difícil. Porque regular para baixo significa que diminuiu o número ou diminuiu a sensibilidade dos receptores. Então, a progesterona, nesse exemplo, acaba atrapalhando a vida do estrogênio, dificultando a ação, dificultando a resposta das células-alvo ao estrogênio. Então, os hormônios conseguem interagir dessa maneira, regulando receptores de outros hormônios, para cima ou para baixo. Então, existe uma integração, uma interação grande aí, e as respostas podem ser das mais diferentes possíveis. Muito bem, aqui terminamos essa parte. Na sequência, temos mais alguns assuntos sobre fisiologia do sistema endócrino. Muito obrigado pela atenção.